Oi, tudo bem com vocês? Neste vídeo eu falo quais são os tipos de barriga que existem e o que pode ser feito em cada um desses casos. Explicarei tudo em detalhes e com desenhos para facilitar o entendimento. Sugiro que você veja esse vídeo até o final, pois são muitas informações interligadas entre si. Então, alguma coisa que eu falarei agora no início do vídeo será complementada no final, tá? Então, vamos lá. Quando se fala em barriga saliente, ou seja, uma pessoa com uma barriga grande, a maioria das pessoas imaginam que seja apenas uma única condição, que é da pessoa ser obesa. Mas na realidade existem várias situações diferentes. Uma destas situações é a barriga saliente por postura inadequada. Este tipo de barriga pode acontecer em pessoas magras ou obesas, tanto faz. Não importa a quantidade de gordura que a pessoa tenha. Ocorre devido a um desalinhamento corporal, principalmente da coluna vertebral, deixando a região lombar com uma curvatura exagerada, chamada de hiperlordose lombar. Nesta situação, os órgãos existentes no abdômen seguem a curvatura da coluna, dando a aparência de uma barriga saliente. Nas pessoas obesas será mais aparente, pois a curvatura se somará ao acúmulo de gordura. A pessoa que tenha hiperlordose lombar deve sempre lembrar de corrigir sua postura, o que é fácil de fazer. Vou explicar agora um procedimento que ajuda muito nesta situação. Porém, deixo claro que para fazer isto, deve-se antes procurar um profissional de saúde, para a devida avaliação, principalmente pessoas debilitadas, com alguma doença na coluna, qualquer tipo de doença ou dor. Bom, um ótimo procedimento diário para diminuir a hiperlordose lombar é: estando em pé, faça uma leve rotação do quadril e, ao mesmo tempo, contraia os músculos do abdômen, numa ação conjunta. Veja novamente o quadril girando para frente e a barriga encolhendo, indo para trás. Ainda, ao mesmo tempo, empurre suavemente o queixo e os ombros para trás. No início pode ser que você ache difícil fazer. Então, apenas para facilitar a execução, sugiro que você treine olhando para um espelho e estando com os joelhos levemente flexionados. Esta flexão dos joelhos facilitará muito a rotação dos quadris. Veja como é o movimento dos quadris, dos ombros e do queixo. Depois que treinou bastante, durante vários dias, em frente ao espelho, você conseguirá fazer este procedimento em qualquer lugar, sem precisar flexionar os joelhos, como por exemplo enquanto estiver numa fila. Em qualquer momento do dia que estiver em pé, pode fazer esta correção da postura. Isso será muito bom para a sua coluna e músculos do abdômen. Depois que já sentir facilidade na correção postural estando em pé, você já conseguirá executar isso enquanto caminha. Na postura sentada também é possível executar esta correção postural. Em qualquer dos procedimentos, não esqueça de respirar o tempo todo. Não bloqueie sua respiração. Mesmo enquanto contrair os músculos abdominais, deve continuar respirando. Depois que a pessoa acostumar a realizar isto diariamente, em algumas vezes por dia, notará um fortalecimento nos músculos responsáveis pela postura e nos músculos abdominais. Mas para a execução, você deve procurar um profissional da saúde, que lhe orientará em detalhes e corrigirá quaisquer erros na execução do procedimento. Agora vou explicar a barriga distendida por gases no abdômen ou doenças. Pode ocorrer mesmo em pessoas magras, pois não tem uma relação direta com a gordura. Nesta situação, o abdômen se mostra inchado e geralmente muito firme e duro. Esta situação deve ser avaliada por um médico, pois são muitas as causas, desde uma causa sem o menor transtorno para a sua saúde, como pode ter uma causa grave. Na maioria dos casos, o inchaço abdominal é de ocorrência aguda, ou seja, faz pouco tempo que surgiu. Ocorre devido a gases retidos no intestino, ou chamada de flatulência, ou por constipação, quando a pessoa está sem defecar. São situações que tendem a se resolver em pouco tempo. Mas numa situação mais crônica, ou seja, que está presente há mais tempo, não é algo que surgiu há poucos dias, pode ser o aumento de algum órgão, por inflamação ou crescimento, que obrigatoriamente deverá ser avaliado pelo seu médico. Um outro tipo é a barriga saliente, por fraqueza muscular, conhecida tecnicamente por visceroptose. Este tipo, assim como os que citei anteriormente, pode ocorrer tanto em pessoas magras como em obesas, independe do acúmulo de gordura. Nada mais é do que um afundamento das vísceras abdominais,
saindo da sua posição natural, causando uma distensão na barriga. Isto ocorre devido à perda da força dos músculos abdominais. Pode também estar associado a um afrouxamento dos ligamentos responsáveis em manter as vísceras fixadas no seu devido local de origem. É mais comum ocorrer após os 40 ou 50 anos. A partir desta idade, a musculatura do corpo todo tende a ter um menor tônus a cada ano que passa. Inclusive, conforme a idade vai avançando, existe uma tendência natural para a sarcopenia, que nada mais é do que a diminuição da massa e força muscular, infelizmente comum no envelhecimento. Por isso que é totalmente aconselhável sempre se exercitar. Quem já tem o costume de atividade física desde jovem tem alguma vantagem, mas nunca é tarde para iniciar um treinamento físico. Caminhar uns 40 minutos diariamente com os músculos da barriga contraídos junto com a rotação do quadril, como eu expliquei em detalhes há alguns minutos atrás, já é um início que ajuda muito no fortalecimento abdominal. Isto sendo realizado rotineiramente, após meses, a pessoa já notará alguma diferença para melhor. Agora falarei da mais conhecida, que é a barriga devido ao aumento da gordura abdominal. Na realidade, todas as pessoas têm gordura na barriga, porém a pessoa magra tende a ter menos gordura abdominal do que a pessoa obesa. A gordura que fica logo abaixo da pele, quando não for em quantidade excessiva, é totalmente normal. Existe também a chamada de gordura visceral, que é a gordura localizada ao redor de órgãos, tais como o fígado, o coração, pulmões, etc. Também, quando em quantidade não exagerada, tem sua utilidade no nosso organismo. Conforme uma pessoa vai engordando, a gordura vai se distribuindo por todo o corpo. Porém, em algumas pessoas, a gordura se acumula em maior porcentagem na barriga. Este aumento da gordura abdominal leva a um aumento da gordura visceral. O excesso desta gordura visceral é a causa de alguns problemas de saúde já tão conhecidos de todos, sendo o mais comum a diabetes tipo 2. A maneira mais precisa de saber a quantidade de gordura visceral é através de uma tomografia computadorizada. Mas existe uma outra forma de saber a quantidade de gordura visceral. Não tem muita precisão, mas serve para se ter uma ideia aproximada. A pessoa estando em pé, sem forçar nem prender a barriga, posicionar uma fita métrica na região entre a última costela e a parte superior da crista ilíaca, como pode ser visto nesta imagem. Aqui é a última costela, aqui é a crista ilíaca, então é aqui que se posicionará a fita métrica. E na parte da frente, posicionar a fita métrica sobre o umbigo. Para facilitar o entendimento da importância de saber sobre a quantidade de gordura visceral, existe esta tabela de análise de risco para se desenvolver doenças relacionadas ao excesso de gordura visceral. Então, se após medir o abdômen, como eu acabei de explicar agora há pouquinho, então, se o resultado da medida estiver de acordo com essa primeira linha da tabela, significa que tem um risco normal, tudo bem. Então, por exemplo, se é mulher, fez a medida do abdômen e a medida deu menor ou igual a 80 centímetros, então tudo bem, está nessa primeira linha. Se for homem e a medida deu menor ou igual a 90 centímetros, tudo bem. Agora, se fazendo aquela medida que eu expliquei, estiver na segunda linha, já tem um risco médio. Então, mulheres que a medida da sua circunferência abdominal esteja entre 80 e 84 centímetros, estará nessa segunda linha. Se for homem, entre 90 e 94 centímetros. Agora, daí por diante, se estiver nessa terceira linha, já tem um alto risco. E se a pessoa obteve o resultado de acordo com esta quarta linha da tabela, tem um altíssimo risco de desenvolver as doenças relacionadas com excesso de gordura visceral. Então, para facilitar o entendimento, mulher que fez a medida da circunferência abdominal e a medida deu acima de 88 centímetros, já está com altíssimo risco. Se for homem, acima de 102 centímetros. É claro que esta tabela é aproximada e porque existem variações de altura da pessoa, é uma tabela aproximada. Algumas pessoas magras também podem desenvolver uma grande quantidade de gordura visceral devido à sua genética associada à inatividade física. Minha intenção ao fazer este vídeo é encorajar mais pessoas a começarem alguma atividade física.
pois assim afugentarão o excesso de gordura visceral e ganharão muitos anos saudáveis de vida. Como eu disse agora há pouco, pode começar com caminhadas diárias de uns 40 minutos. Natação também é uma excelente atividade, ou outras que o profissional de saúde lhe orientar. Espero que tenha gostado do vídeo. E por favor, se ainda não fez, deixe seu like e se inscreva no canal. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Tchau.